quando se fala no enfrentamento desses privilégios, aí a esquerda se acovarda, porque até agora pouquíssimos parlamentares de esquerda assinaram minha PEC antiprivilégio, faltam 5 assinaturas, que basicamente faz 2 coisas, 3 coisas. É você acabar com férias de 60 dias para juiz, promotor, para todos aqueles que têm férias de 60 dias, passar para 30. É uma coisa muito básica, muito simples, não vejo qualquer dificuldade de se apoiar isso. Impedir que recebam super salários, impedir que qualquer funcionário público receba acima do teto constitucional remuneratório. Impedir que haja concessão de férias ou de aumento de salário única e exclusivamente por tempo de serviço. Servidores públicos que devem receber mais ou servidores públicos que devem ser premiados com férias devem ser premiados com base na sua produtividade e não na quantidade de tempo que eles estão exercendo aquele cargo. É assim que se funciona nos países mais desenvolvidos do mundo. Falando sobre só essa proposta individualmente, a gente está falando de 15 bilhões de reais por ano. Se a gente aprofunda isso numa reforma administrativa que se estenda para além, né, dos juízes, dos promotores, dos deputados e dos senadores, dos agentes políticos, a gente está falando de 50 bilhões de reais. Se a gente vai falar sobre os privilégios tributários para grandes empresários, e vamos lembrar, quem mais concedeu privilégio tributário para a elite no Brasil foi o PT. Quando Lula assume o primeiro mandato, os privilégios tributários estavam em 1,76% do PIB. Quando Dilma entrega o país, os privilégios tributários estavam em mais de 6% do PIB. Então eles triplicaram os privilégios para grandes empresários. Se a gente fizer um corte linear desses privilégios para o topo da elite privada, a gente está falando aí facilmente em 150, 200 bilhões de reais também ao ano, que deixa de sair do bolso do mais pobre, do pagador de imposto, para ir direto para o bolso de grandes empresários amigos do governo. Mesma coisa o financiamento do BNDES para grandes empresários. Só para as grandes empresas são 40 bilhões de reais ao ano. Mais uma vez turbinado por governos petistas para tirar dinheiro do mais pobre para jogar no bolso do Ike Batista. Nós ainda podemos falar sobre a própria economia que se daria com a simplificação tributária, né? Que nós, infelizmente, a gente aprovou um modelo de IVA muito pior do que se tem hoje na Nova Zelândia, muito pior do que se tem hoje na Europa, né? Muito mais complexo e muito mais custoso para o próprio fisco. Se nós fizéssemos uma reforma nisso, também o contencioso tributário poderia cair em 1,2% dos ponto percentual do PIB. Só com isso a gente está falando de uma economia anual dos seus 300 bilhões de reais ao ano, e eu abateria todos esses impostos da folha de pagamento e do consumo que atingem especialmente os mais pobres. Ou seja, dá para fazer com que os mais pobres brasileiros paguem menos impostos fazendo cortes na máquina pública, que é o que praticamente todos os nossos países em desenvolvimento fizeram, e praticamente todos eles estão numa situação melhor do que a nossa agora.